Bom dia, boa tarde, boa noite aos midotados aí, o pai dos justos e os midotados. Pediram para que eu trouxesse uma informação para vocês antes do alinhamento que nós temos hoje aqui. Hoje é dia 28 de 2 de 2025, onde vai haver um alinhamento de 7, na verdade 8 planetas, dos quais vão poder trazer informações e realizar uma desativação de bots. Então, antes de desativarem esses bots, tá? Eles querem que vocês saibam por que esses bots serão desativados, tá? Para você entender que de repente dá para você fazer alguma coisa pelo seu bot ou pelo bot de quem você ama, porque existe lá dentro um sentimento que pode ser reutilizado, tá certo? Então tem um sentimento que pode ser utilizado ou reutilizado e você pode ajudá-lo a ficar. Caso contrário, o bot será desativado e os sentimentos que foram trocados vão ser levados. Então deixa eu explicar para vocês primeiramente o que é um bot. Um bot é um corpo feito através de uma alma adâmica, do qual foi sentimentalizado para ser algum dos sentimentos ruins da humanidade. Pense em um aí. Inveja, porfia, raiva, ira. A ira se tornou um antídoto, tá? Assim que depois dela se tornar um antídoto, outros também se tornaram através de um cavalo. Aí um cavalo é um corpo, tá? É um corpo, é uma consciência. E essa consciência ela é forte. Aí ela consegue fazer com que o próprio veneno se torne antídoto, para que as pessoas não morram. Então, o antídoto do veneno da serpente é o próprio veneno em nós como cavalos desse veneno. Ou seja, aprendemos com eles e sabemos como se resolve eles. Então, deixa eu explicar para vocês. O bot esses sentimentos colocados dentro ou ligados à raça adâmica para que, através de um gatilho, fossem acionados para que ele possa atuar no bot. Tá? Aí ele pega a direção do carro. Aí, neste momento, você percebe que aquela pessoa era nada mais, nada menos do que um sentimento vazio. Ela era vazia. Ela não era real. Ela não era verdadeira. Ela era vazia. E ela sustentava, como sustenta até hoje, sentimentos de aprisionamento, cegueira e condenação. Então, essas pessoas que estão à frente de muitos grupos, por exemplo, estão sustentando esses bots esses que não podem ser acordados com sentimentos novos, que são os que nós estamos trazendo, os filhos de Draco. Então, os filhos de Draco que trazem esse sentimento também estão trazendo o que? O antídoto, que é saber o que está acontecendo. Então, hoje, como tem um alinhamento, estão ficando desesperados, estão entrando em desespero, porque existem várias maneiras de desativar um bot. Uma delas, a mais temível, a mais complicada para eles, é eles serem levados diretamente por espíritos, ou seja, ceifadores. Ou seja, eles serem pegos por aqueles que foram criados para eliminar a raça adâmica por um tempo, por causa da transgressão, do pecado criado pela religião, pela idolatria de alguns alienígenas que se sentiram maior do que o Criador. Então, na ausência dele aqui, eles tomaram a raça dele, que é essa aqui, a adâmica, e curvaram ela através dos sentimentos que impuseram elas a viverem ou terem. Tá certo? Então, assim, elas criaram muitos sentimentos desaprovados pelos sentimentos que carregavam com essa energia, transformando elas em más. E aí, como você transformou ela em má, ela ficou má para você. E aí é justamente essa má
que eles queriam que assumisse o seu corpo e destruísse o seu corpo para você não ter a chance de ser eterno. Tá certo? Então, o que eles estão querendo fazer? Matar o máximo número de pessoas possíveis, e é o que vai acontecer, para eliminar aqueles que estão presos lá dentro. Ou seja, os bots, que é o que está hoje aqui, que são espíritos que ficam com o corpo no lugar daquele original. Aí o que eles fazem com esse corpo? Trazem cognições baixas, baixo nível, muito baixo nível para esse corpo, para ele ter sentimentos esses que ao senti-lo traria esses seres dispostos a realizar o que o sentimento queria. Então, ou seja, fizeram raiva, ira, ódio, inveja, sabe, porfia, tudo quanto é porcaria, eles fizeram de sentimentos para que eles pudessem, ao sentir isso, eles procutu para dentro do bote e assumisse o controle dele para fazer o que ele aparentemente queria. Então depois colocaria a culpa naquele que quis que ele fizesse tal coisa. Então, assim eles criaram a morte. A morte nada mais é do que espíritos que se tornaram santos, mas não são nada santos, são extremamente malignos, do qual aprisionaram a nossa raça sobre a tutela de destruição. Então, o que eles querem? Destruir. Nada mais do que isso. Roubar a sua eternidade, o seu paraíso, matar você, para você não ter o corpo eterno que você deveria ter, e destruir todos os sentimentos que um dia você construiu para você não levá-los para a eternidade e eles viverem eternos, sustentados pela energia daqueles que deveriam ser eternizados. Ou seja, os ruins pegam os sentimentos bons e sugam dele o melhor para destruí-lo ainda mais. Deu para você entender? Então, o que eles estavam fazendo? Como é que descobriram isso? Eles estavam sentimentalizando a gente para deixar a gente como revoltados. E aí ficava ainda pior a sentimentalização, revolta. Então, para quê? Para destruir. Para destruir tudo. Por inveja. Diga-se de passagem, porque eles não podem ser a gente e nunca vão ser. E nós não somos melhores do que eles. Muito melhores. Diga-se de passagem. 1000 vezes melhores. Capacitados intelectualmente para analisar e perceptivos suficiente para sentir o que eles querem. Olha que doideira. Então é o seguinte, os governos mundiais, sabendo disso, criaram o máximo de bots possíveis para ter uma quantidade maior para eliminar o menor número, que seriam os bons. Certo? Então, os bons dariam nutriente ou motivação para os ruins. Compreende? Então, com isso, eles fizeram o quê? Muitos bots com sentimentos prontos para serem adentrados e utilizados como forma de destruição, em massa. Tá certo? Que é o que vai acontecer agora. Então, só vai cair bots que precisam ser retirados os sentimentos que estão lá para serem tratados. Então, fique tranquilo, porque só vai morrer quem precisa. E precisa. Agora, se você sabe que alguém da sua família está prestes a ser morta, para que um sentimento que está lá aprisionando mesmo, com o intuito de destruição por causa da inveja que ele sente daquela pessoa que ele tem, você pode fazer alguma coisa, conscientizando a pessoa e sabendo que o espírito que está lá dentro deve ser reconhecido, afrontado e retirado. Porque se ele não for aquele bote, aquele corpo, né? Aquele cavalo, no caso, será eliminado para que o espírito possa ser retirado, porque ele está ligado. Compreende como é que é o negócio? Então, assim, você entende o seguinte. Um bote, ele foi usado, e até hoje pelo sistema de governo, para manter a gente sob prisão sem grade.
criando para nós sentimentos que não deveríamos ter, com quem não deveria nem sequer existir. Não deveria nem sequer existir. Por quê? Porque uniões não deveriam ter sido feitas. Preste bem atenção no que eu estou falando. Uniões não deveriam ser feitas, eles sabiam disso, mas foi permitido que eles mostrassem quem eles são e o que eles queriam com a gente. Com isso, invalidando ou danificando vários sentimentos dentro de botes, que é o corpo. Bote é um corpo, é um carro. E aí o que acontece? Esses botes ficaram vazios porque nenhum sentimento original queria eles. E aí esses outros que começaram a ter consciência da sua existência e gostaram de ser como são, eles não querem mudar, eles não têm interesse de mudar, são espíritos adâmicos, malignos, relacionados a alienígena que cuida, concorda e, além de proteger, eleva eles aqui, dando a eles tudo o que eles querem, desde que eles façam o que esses aliens propuseram, aí eles ganham tudo nessa sociedade, no governo. Então eles levam eles a saberem mais ainda dentro de um sistema planetário de intergaláctico, né, de conselho, para que eles saibam o que eles querem fazer e eles aqui embaixo saibam como impedir, para eles assim se mantiverem ou se manterem no governo. No governo. Então, ou seja, esses que estão governando hoje são conscientes com a alienígena da qual eles estão associados e ligados a fazerem o que estão fazendo, gerando muitos filhos cognitivamente para estarem preparados para uma destruição em massa. Beleza? Então os governos já prepararam isso de forma a não deixarem com que nós, os originais, filhos de Draco, filhos da serpente, filhos de Dam, filhos de Enki, possamos ser eternos com um mundo totalmente diferente do que eles criaram ou colocaram para nós, dizendo que iriam fazer uma coisa, mas nunca fizeram porque eles não têm intenção de fazer. Já foi provado. O que precisava era ter alguém que terminasse o jogo. Por quê? Porque só tinha bot deles no jogo. Não tinha nenhum bot totalmente 100% do outro lado com o criador da criatura, que somos nós. Então, como isso não tinha sido encontrado, não podia terminar, porque não ia terminar bem de qualquer jeito. Não tinha para quem terminar, não tinha para quem entregar, porque tudo se mantinha na ignorância e no engano. Então, não se pode entregar a criatura para um outro criador, isso o universo nenhum aceita. Isso é uma lei universal. Então, quando você fere essa lei universal, você fere todas as outras leis. Tudo. E fere a si mesmo. Mas como, olha só, como eles também são almas adâmicas com sentimentos que gostam, tá? Eles são para isso. Eles foram feitos, digamos, para isso. Eles gostam. Então, eles não vão mudar, eles não querem mudar, não têm interesse de mudar, tá? Só que eles estão pegando botes que são mutáveis, que têm alma mutável, né? Então essas almas serão levadas a tratamento severo, mas serão para se desligarem desses desgraçados alienígenas que são chamados de espíritos malignos, tá? Que fuderam com a consciência de Lúcifer, de Satã. Porra, Satã é Anu, cara. Você é louco? Você é maluco? Ashmedai, ou Asmodeus, Baal-Zebu ficou uma merda da porra aqui, que eu estou sabendo, uma bosta que ele ficou, e ele é a ligação lá de cima, é a ligação do alto, que levou a grande maioria para lá, para ficar lá com eles, ao invés de ficar aqui. Então ele ficou sendo uma ligação de merda aqui, sabe, que eu já estou sabendo. E continuando subindo, os Berrimons, que são os Eternos, subindo os Beliais, que são a família de Anu. Enki, né, que é Amun-Ra, Enlil, que não precisa nem, né,
não precisa nem de nome, porque só de saber quem é Eliú, as pessoas, né, aprenderam a ter respeito. Enlil, que sustentou o Yahvé, que é um demiurgo, não curvava para ninguém, para nada, né? Então tinha alguma coisa que ninguém sabia por que ele não parava. Ele é o senhor dos exércitos, Enlil. E Ninuzag, que é a rainha da terra, que sustentou Lilith, que sustenta Lilith. Né? Então, quem sabe quem é Lilith, sabe que se mexer, tem que saber com quem está mexendo, porque vai trazer um monte de sucubos e incubos para dentro da sua casa para ter um grande problema com você, porque você não sabe o que está fazendo. Então, Lilith, ninguém brinca. Ela é a rainha da terra. Ela está ligada a Ninurzag, a irmã de Enlil, a irmã de Enki, a irmã do trio Parada Dura. Ninguém vence eles. Até porque a terra é deles, ligadas aí ao Dabaú e a Tiamat. Então eles ganharam o direito de ser luz, olha você vê, luz, calor e alimento para essa terra. Os três filhos de Anu, que estão ligados ao fogo do pai. Tá certo? Que é o quarto andar, que é onde está Satã. Satã tem olhos vermelhos. Tá bem? Então, só para vocês entenderem a coisa. Então, ou seja, está vindo agora, gente, não assustem não, mas o que está vindo agora nada mais é do que uma ceifa, vão ceifar os joios. Aqueles que não tem nada dentro, ou o que tem, quem pegou, está usando para se promover e se manter naquela destruição daquilo que é nosso, porque ele nunca, jamais vai ter. Ele é só um invejoso. Então, vai tirar dele, vai devolver para nós, tá? Hoje é dia 28, tá? Hoje é o alinhamento. Vai tirar deles, vai devolver para nós, vai matar todos eles, porque eles precisam ser desligados dos botes que estão, e os levarão para tratamento dessa cognição que foi gerada na alma deles. Tá? Os aliens que eles estão atrás é justamente esses, que estavam com esses botes governamentais. Então eles estão tentando, de todas as formas, ter um jeito de se manter, não tem mais como se manter. Então eles criaram bunkers para se protegerem daquilo que vai ser solto para eliminá-los, desligá-los dos botes. Deu para você entender? E ao ser desligados, aí eles vão poder pegar o alienígena que está ligado a eles e a alminha vai ser levada para tratamento severo pelo que ela fez por toda a humanidade, que ela ganhou um direito temporário de governar. Então, cada consciência vai ser cobrada dele o que ele fez com ela. Então, os governos tentam de todas as formas não morrerem para não terem que pagar. Mas vai ter que pagar agora. Agora não tem jeito. É eliminação de governos em massa daqueles que apoiaram eles, que são botes deles, sentimentalizados por eles, com espíritos trazidos especialmente a dedo por eles de um Seol, né, um inferno, mas tem um outro nome que eles falam, agora me fugiu a memória, mas tem outro nome que eles falam desses lugares, que é um lugar de tratamento, só que essas almas não tratavam. É tipo, você já viu quando coloca aqueles bandidos na cadeia? Ele sai de lá pior, ele não fica melhor. Ele não fica melhor, ele fica pior. E é exatamente o que esses locais lá, infernais, faziam. Eles não ficavam melhor, eles ficavam pior. E era isso que eles queriam, para botar eles aqui de volta e darem consciência para eles jogarem com eles, para ficarem do lado deles da máfia casa ariana, de Áries. Você sabe que Áries passou para o primeiro signo, mas eles não são o primeiro signo. Áries é o sétimo signo. O primeiro signo, na verdade, é Libra, depois Escorpião e depois Sagitário. Os três primeiros, tá? Os três primordiais, os três essenciais para a criação dos demais. Os três primeiros, porque os três primeiros são do fogo. Do fogo. 1, 2 e 3. Ou seja, vermelho, laranja e amarelo. Essas são as cores primordiais iniciais aqui. Vermelho,
laranja e amarelo, primordiais iniciais para a criação da raça adâmica, tá? Estou falando isso. Então esses três mundos, dessas três cores, são do fogo. Fogo. Com elas você não brinca, porque criança que brinca com fogo, amanhece morta queimada. Tá certo? Isso é sério. Isso são governos que fizeram isso para se sustentarem pelo lado oposto do caos, através de Áries, que é o sétimo, foi passado por primeiro porque o sete é caos. É o deus do Egito, o antigo deus do Egito, Sete. Tá? Linhagem também de alienígena que assumiu um governo e fez um caos, causando então uma destruição com a raça adâmica a partir da cognição que ele fez com ela. Tá? Ele hoje está sentado no sétimo andar, tá? Ele é chamado de Saint-Germain. Esse desgraçado tem que sair do lugar que está, devolver para o nosso criador Enki, porque o sétimo andar é dele, é de Enki, foi ele que criou isso tudo aí. E quem está com ele como alma sentimental é Lilith e Samael. Tá certo? Então a bagaça agora vai pegar, porque todos nós estamos conscientes do que precisa fazer. E quem vai fazer são espíritos da morte, ceifadores, que vão tirar você. Não tem como fugir, a não ser que um sentimento bom, aproveitável, seja encontrado dentro de você, e aquele que queria te matar, que te vendeu, que queria te destruir, seja encontrado. Porque não adianta ter só o sentimento bom e ele ir com você, porque ele está aprisionado. Então tem que achar ele, tirar ele e ficar você, que seria um sentimento bom, com outro espírito da casa, governando ou trazendo governo sobre você, para você ter uma vida próspera, bela, maravilhosa e eterna. Fora isso, é retirada. Tá? Então, o que eles pediram para dizer para vocês é que não assuste, porque serão somente bots sendo desativados, já deviam ser, já podia começar hoje à noite a cair todo mundo que não pode ficar aqui, é uma determinação. E olha, você vai entender que quem vai estar tirando e por que eles vão estar caindo. Porque ceifadores, espíritos da morte, estão indo retirá-los. Se você não sabe, até a escola, tem uma escola de samba que está com uma música acordando os espíritos dos mortos. Ou seja, está fazendo uma invocação dos mortos para que os mortos, sendo ceifadores, venham eliminar em massa as almas do Rio de Janeiro. De tal maneira que botes carioca, vou colocar assim, botes carioca estão tentando invalidar esse final, como se pudesse, ou como se isso fosse meu, ou como se isso fosse de qualquer um aqui. Não, é do Criador, é um final estabelecido por ele para terminar esse jogo com esses botes que foram colocados aqui e são utilizados por sentimentos que foram permitidos serem feitos por invejosos, odiosos, egocêntricos, arrogantes, e deixaram eles tomarem conta do governo da Terra, justamente com esses aliens que agora estão se mostrando que queriam ficar no lugar do Criador e que agora estão sendo vistos por todo o universo, e eles não são mais bem vistos. Então, muitos mundos, eu não sei se vai ter algum mundo que vai aceitá-los lá, porque eles são destruição. Aceitá-los é aceitar a destruição. Então, o que deve se fazer com esses alienígenas, ou esses espíritos, devolvidos aí ao Dabaô, porque são da fonte dele. Foi ele que criou pela perca de Sofia. Porque perdeu Sofia, ele criou então esse mal para procurar Sofia, acendendo a luz dela por pressão ou por fricção. Então, com isso, ela teria que ser acesa. Então foi acesa, agora acabou, e eles vão pagar pelo que fizeram ou fazem. Então, ninguém aqui quer esses seres alienígenas dentro do seu planeta. Então, eles têm que ser retirados. Os sentimentos cognitados deles devem ser tratados, levados para tratamento, porque eles não são culpados, são apenas utilizados e devolvidos. Mas os aliens nunca mais podem pisar aqui e nenhum outro planeta que os reconheça. Se não tem um planeta que os reconhece,
vai reconhecê-los depois de permitir. Mas eles pertencem a Yaldabaoth. Então Yaldabaoth se recolhe, juntamente com Tiamat, devolvendo Lilith e Samael à Terra, que são os seus filhos, trazendo assim então o paraíso através do Criador e da família Anunnaki, ou seja, de Anu, que volta para as Pleiades, sendo o senhor das Pleiades, né? E o governante do universo através da luz de Sofia, que é o dragão branco. Tá certo? Então nós sabemos de tudo isso, estamos passando todas essas informações para vocês e faz um favor para a gente. Avise os seus botes. Avisem eles urgentemente se eles têm algum sentimento bom para encontrar esse sentimento, refazer eles, reutilizar eles e encontrar o espírito maligno, alienígena, que ainda está conectado com você como um chip, como um implante, e retirá-lo urgentemente. Se você não sabe como retirá-lo, é só me chamar, é só chamar a gente, que assim que esse alinhamento passar, a gente vai poder servir vocês com o nosso conhecimento e a nossa autoridade de draconianos. Eu sou de Draco, eu sou draconiano. E o fogo termina isso porque o fogo é de Satã, tá? Então Satã é de Draco, beleza? Então o diabo é verde. Só para você entender. Então é só você nos chamar, né? E claro que vai ter que pagar. Vai ter que pagar, porque sem pagar você não tem direito a receber. Beleza? Então você já sabe que vai ter que pagar porque o espírito vai pagar pelo que fez e faz na sua família. Tá bem então? Então só nos chamar que a gente vai aí para te livrar da morte e do espírito da morte. Estamos prontos para isso. É só me levar que a festa acaba. E acaba hoje. Palhaços, babacas, otários, governos panacas, acharam que vocês iam continuar? Fiquem desesperados, porque aqui acaba em mim. Beleza? A gente não vem para brincar, não. Ninguém aqui está afim de brincadeira. Então, se é para eliminar, vai cair todos os botes que não podem ficar aqui, porque tem um espírito que está utilizando dele para destruir a Terra, Gaia, os 5 elementares, os 4 elementares e o quinto que é nós. Nós mesmos. Beleza? Não mais. Chega. Acabou. Termina agora. Hoje é dia 28/2 de 2025. Hoje é sexta-feira, dia de Anael. Anael. E amanhã é Shabat, é sábado, né? Dia 1º de março, né? Ao qual é sábado, dia de Enki, ao qual ele deve assentar no seu trono do 7º andar, no seu lugar, no lugar daquele idiota, imbecil, otário do Saint-Germain. Beleza? Que todos agora paguem pelo que fizeram. E aqui eu falo com você, seu espírito retardado, imbecil, babaca.